Voltamos com oportunidades, nós estamos falando hoje sobre o retorno com força total do disco vinil no mercado. Nós estamos conversando hoje com dois colecionadores de vinil, que estão aqui ao meu lado, e ouvindo música. Essa música de fundo que vocês estão ouvindo aí do Maurício de Oliveira, né? Grande Maurício de Oliveira. Nossa, cadê a capa? Essa aqui, né? Essa aí. Tem história essa capa também, esse disco aqui? Isso aí é aquelas compras de garagem que a gente faz, né? Aí vem no lote, então a gente não tem nem... Viu pela cobiça, tem que ter o nome dele aí e tal, né? Tá certo. Muito ardiloso, né? Isso. Como diz a música. Isso aí. Eu vejo também que vocês têm outros discos aqui, até de um Roberto Carlos aqui. Eu posso pegar aqui? Claro, Esse disco aqui, ó, tem história. Pode contar? Perfeitamente. Qual a história Esse desse? foi o primeiro disco gravado por Roberto Carlos numa fase no final dos anos 60, ou melhor, no final dos anos 50, ele imitava João Gilberto, né, que era o grande nome da música popular brasileira. E aí ele gravou esse disco, se não me falha a memória, em 1961, chamado Louco por Você. E até hoje ele tem trauma dessa gravação, porque ele considera a gravação horrorosa e ruim demais para os padrões de Roberto Carlos, que além de ser um grande artista, é perfeccionista com relação ao seu trabalho. E o Roberto tem até uma história que rola já há muitos anos no mercado aí, que ele tinha trauma dessa gravação e nunca autorizou o relançamento desse disco por não gostar da qualidade da gravação e também por considerá-la horrorosa para os padrões do Roberto. E aí, segundo consta na história, ele mandava alguns funcionários dele ir atrás desse disco nos sebos do Rio de Janeiro ou de São Paulo, quando ele estava presente, comprar o disco para quebrar, para que não ficasse nenhum registro. Ou seja, quem tinha estava com a raridade na mão. E esse é um disco raro, porque é muito procurado pelos fãs do Roberto Carlos, mas é muito difícil de se encontrar porque não vendeu. Comercialmente falando, foi um fracasso na época. E só depois que ele lançou o seu primeiro disco, já naquela fase da Jovem Guarda, é que a carreira dele realmente deslanchou, né? Agora, tem todo um segredo para se armazenar um disco de vinil, para limpar antes de ouvir, antes de colocar agulha sobre o sulco do vinil. Eu queria que vocês explicassem um pouco isso, principalmente para os novos colecionadores, né? Sim, muitas vezes algumas pessoas vão lá nas feiras que a gente organiza, perguntando qual é a maneira, qual é o modo de colocar o disco, né? Do jeito que está aqui, a gente é um modo, né, errado de ser colocado o disco. Só explica, né, que o disco tem que ficar na posição em pé, quando pegar o disco para ouvir, não colocar os dedos, né, em cima, porque vai ficar a digital, então é muita gordura que vai ficar no sulco do disco, né? E também quando você for lavá-lo, você vai botar em água corrente. Isso até é uma controvérsia que tem nos nossos grupos, né, Gazado? Que tem que ficar assim, né? Isso, guardar assim, nessa posição. Isso aí. Na questão Guardar sempre na posição vertical, isso aí. longe do calor e de locais úmidos ou quentes demais. Aliás, é a melhor maneira. Calor e umidade para o disco vinil é um veneno. Exatamente. O caso aqui que o Nerildo está citando, que é muito importante, é porque os audiófilos, eles dificilmente vão usar produtos comuns. Eles geralmente compram produtos importados para higienização do disco. Mas as pessoas que não têm condições de importar líquidos específicos para a limpeza dos discos, elas podem usar água e sabão neutro ou detergente neutro. Nenhum outro tipo de detergente e muito menos outro tipo de sabão. Somente detergente neutro e sabão neutro. E é bom frisar essa questão de lavar o disco vinil. É possível e recomendo, inclusive, disco que está guardado há muito tempo ser lavado. Sem dúvida, para tirar o mofo, o bolor, traças que deixou ali, rastros que passaram, né, pelo disco de repente. É sempre bom você usar água corrente em quantidade. Não tenha medo de lavar porque não vai destruir o disco, pelo contrário. Lavou, tá novo. E na sequência você pega o disco, dá uma sacudida nele de leve e coloca ele no local apropriado, longe do calor, longe de iluminação excessiva, para que ele não empene. Deixa ele secar por 30 a 40 minutos, secou. Ou se você preferir e quiser secar mais rápido, pegue um pano limpo e passe sempre em movimento circular para que ele fique seco.
Nada de esfregar, movimento circular. Passou, deixa ele secando, tira o excedente, espera o selo, o rótulo do disco ficar completamente seco para que não haja nenhum tipo de problema com relação a mofo ou bolor se você guardar o disco com o selo molhado. Isso vai dar, com certeza, mofo e bolor. E se você fizer isso pelo menos uma vez por ano, você vai ter sempre um disco novinho e limpo e a sua agulha vai durar muito mais tempo e, obviamente, você terá uma reprodução de áudio com muito mais qualidade. E a agulha também está com um precinho bastante alto, né, em relação à questão de equipamento, né? Então, tem todo um jeito, né, uma forma de você mexer também na agulha, trabalhar com a agulha ali e tal. O ideal é o quê? Um pincelzinho leve? De levezinho, um pincel bem de leve, né, para tirar aquelas impurezazinhas que ficam na pontinha da agulha. Uhum. O Casado vai mudar a música aí, Casado? Oi. Vai mudar a música aí? Vamos ver o processo, como é que se muda aqui. Coloca os Novos Baianos aqui. Os Novos Baianos? Pretinha aí, escolhe aí. Vamos escutar a música dos Novos Baianos, que estão de volta agora, né? Voltando junto com os discos de vinil. Esse aqui, ó, eu vou falar pro meu amigo Nerildo quando chegar em casa, dá uma limpeza que ele tá sujo. Não esquece de limpar, não. Não é meu não, cara. Esse não é meu. Não é seu? Não. Então tudo bem. É do Valdir? Vamos pedir a Valdir para limpar. Alô, Valdir, vamos limpar esse disco que ele tá sujo. Mas esse aqui vai tocar assim mesmo. Agora vocês consideram a capa do disco vinil uma obra de arte? Sem dúvida com nenhuma. certeza. Eu costumo dizer que a gente não trouxe. Esse aqui é uma obra-prima, né, que tem. Mas isso é assim, maravilhoso. a capa que eu mais gosto é do Milagre dos Peixes, né, que é o disco de estúdio do Milton Nascimento. Tem que você abre, é uma capa pôster no caso, né? Vai abrindo e fica vendo um pôster grande, de 1 metro, quase 1 metro mais ou menos. Isso aí é... Tá vendo? A arte é uma coisa que... Essa beleza de você pegar, hoje, ver, né? com riqueza de detalhes, Viram? é praticamente impossível você não curtir Deixa eu isso no mostrar vinil, mais uma vez aqui. porque o CD, ele é muito... o CD, ele não tem, e quando tem uma arte, ela é muito resumida e fica difícil de você avaliar com tanta clareza como no vinil. Sensacional. Vocês têm trabalhado muito na divulgação de vinil aqui no Espírito Santo. E no mundo, o que você pode me dizer com relação ao vinil no mundo? 2016 foi o ano da explosão, em definitivo, do vinil no mundo. Nos Estados Unidos, as vendas foram superiores, houve um crescimento de 16% relacionado ao ano de 2015, que chegou a crescer 13%, ou seja, tivemos um acréscimo de 3% a mais. Na Inglaterra, os números da venda de vinil superaram, por incrível que pareça, superaram a venda de músicas no formato digital. Ou seja, se vendeu mais vinil, mais produto físico do que o famoso download. A previsão para 2017, na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, é assustadora com relação a números. Para que você tenha uma ideia, a indústria americana e a indústria britânica, que são os dois principais mercados fonográficos do mundo. Primeiro, Estados Unidos, em consumo. Segundo, Inglaterra. Terceiro, Japão. Eles só terão condições, se você lançar seu disco hoje e quiser fabricar, eles só entregam daqui a 6 ou 7 meses, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Sim, hoje. A situação é tensa porque o consumo aumentou muito e não tem como. As fábricas estão trabalhando 24 horas por dia. E não tinha tantas fábricas como tinha antigamente? Não, né? Hoje nós temos cerca de 60 fábricas no mundo. Nos Estados Unidos nós temos 5, na Inglaterra 3, no Brasil 2. Então não dá conta. Os países de terceiro mundo ainda estão nos ajudando, os consumidores, né, produzindo e exportando, como temos aí a Rússia, a República Tcheca, a Polônia, vários países, não só da Europa, como da Ásia, que estão fabricando e colocando esses produtos no mercado. O problema é a espera.
Hoje, no Brasil, se você quiser fabricar, são 4 a 5 meses. Você entra com um pedido hoje, daqui a 4 a 5 meses, as fábricas, no caso a Polisson, que está atendendo, né? A Vinyl Lab ainda não está operando, ela te entrega daqui a 4 ou 5 meses, mais ou menos. E a nossa torcida é que que o governo se sensibilize e entenda de uma vez por toda que vinil é cultura, música é cultura e nós precisamos de incentivos. E, infelizmente, no Brasil, não existe nenhum tipo de incentivo para quem compra discos de vinil. Por exemplo, se você quiser comprar um disco de vinil, custa em torno de $20. Ele chega para você na sua casa, você vai pagar $60. Ele vai sair com o preço final de importação e mais SEDEX, ou Correio, ou qualquer outra empresa que faça esse tipo de transporte, ele chega por $60 na sua casa. Isso é um roubo, é um absurdo. Aí, e fica difícil, né, para a gente dar sustentação a esse mercado de querer consumir um produto que no nosso país não se fabrica, e se fabrica, não atende o nosso maior desejo, que é ter produto novo e consumir. Ok, gente, o programa chegou ao final, o recado foi dado, a gente falou um pouquinho de vinil, do mercado do vinil, né? Desse ritual também de ouvir a música através dos bolachões. Mas antes de encerrar, gostaria que vocês deixassem o último recado bem rapidinho para o nosso telespectador. Nerildo, por favor. Muito obrigado pelo convite, Guilherme. O Grupo Amigos do Vinil está aberto, né? Só procurar no Facebook, na nossa página, que vai ter algumas informações a respeito do grupo. Amigos do Vinil, no Facebook. Amigos do Vinil, isso. Ok, muito obrigado pela sua presença, Nerildo. Reforçando aqui o convite do Nerildo, nós estamos no Facebook, estamos no WhatsApp e através das redes sociais vocês ficam sabendo das feiras, das datas, dos locais onde estaremos levando a cultura do vinil para você que curte música. É uma plataforma maravilhosa e que, se você não experimentou, vale a pena experimentar. Ok, gente, muito obrigado mais uma vez pela presença, pelas explanações de vocês hoje aqui, falando do vinil. Colecionar vinil é gostoso, relembra de muita coisa e vinil está voltando, como a gente já disse, com força total. Aproveite esse momento para você, se você já quiser iniciar a sua coleção ou retomar aquela sua coleção, né, que você guardou lá no fundo do baú. O programa Oportunidades fica por aqui. Semana que vem a gente volta com um novo programa. Até lá! Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus, nosso Senhor, pra chuva parar.